Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro. Bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, com expectativas de termos experiências com Deus. Mais um encontro casa. Hoje eu tenho a alegria de mais uma vez ter comigo aqui o dos Anjos, Felipe dos Anjos. Duza, bem-vindo, obrigado por vir aqui conversar comigo e conversar com a gente. E eu queria convidar você a orar comigo, e o Duza vai orar por nós. Jesus querido, mais uma vez estamos aqui contigo na sala da nossa casa. Mais uma vez partilhamos a sua palavra e, claro, mais uma vez esperamos receber do Senhor a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua revelação. Jesus, que a sua revelação encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração de disposição para te servir, viver a sua presença nesse tempo como cartas para esse mundo. Então, Jesus, fica à vontade nessa sua casa, que somos, e aprofunde em nós a sua mente, a sua consciência, a sua verdade, a sua palavra. Nós oramos em teu nome, nós oramos por Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Cartas para o Novo Mundo. Esse é o tema dessa nossa temporada do Ibabe Casa. Aliás, eu queria encorajar você a seguir a gente no Instagram, @IbabeCasa. É aqui no Instagram do Ibabe Casa que você manda suas perguntas, que você participa, você pode mandar fotos do seu grupo, suas considerações. E lembrando, toda terça-feira à noite a gente abre no perfil do Instagram do Ibabe Casa, no stories do perfil do Instagram do Ibabe Casa, uma caixa de perguntas. E você manda suas perguntas e eu recebo. E nem todas chegam a tempo para mim, mas muitas delas. E hoje, por exemplo, eu respondo perguntas sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi o que a gente conversou no domingo passado. O tema da mensagem foi cristofobia, apostasia e anticristo. E eu tentei dizer ali no domingo que o raciocínio que o apóstolo Paulo desenvolve ali na segunda carta é que o anticristo vai se manifestar. Antes da manifestação do anticristo vem a apostasia, e só depois desses eventos é que vem a parousia, isto é, a vinda de Jesus. Paulo começa o segundo capítulo de Tessalonicenses 2 dizendo o seguinte: a respeito da vinda do Senhor, a respeito da parousia de Jesus, eu quero dizer que ela não acontecerá antes da manifestação do anticristo, antes da apostasia. E eu tentei dizer que o ambiente da apostasia, ele é inclusive e muito propriamente o ambiente da fé. Só pode existir apostasia onde antes existia fé. A apostasia é o abandono da fé, é o descrédito, é ter crido e deixar de crer. Ou ter uma fé que se corrompeu, que se degenerou, que se desqualificou, que se tornou ineficaz. Então, o ambiente da apostasia é o ambiente que outrora era o ambiente da fé, ou é o ambiente onde esperava-se encontrar fé, mas não se encontra fé. É nesse ambiente da apostasia que manifesta-se o anticristo, que, diz o apóstolo Paulo, ele quer ser adorado e, inclusive, sentar-se no templo de Deus e ocupar o lugar de Deus. E eu disse que esse era o grande sinal da apostasia e do anticristo, que é o ego absoluto que suprime todas as outras consciências e todas as outras alteridades, digamos assim.
O anticristo não tolera liberdade, não tolera diversidade, não tolera alteridade. Ele quer que exista somente ele e tudo girando ao redor dele. Esse é o espírito de Satanás, que diz o Paulo, que o anticristo é animado pelo espírito de Satanás. O espírito de Satanás é tudo para mim, tudo eu. O espírito de Deus é todo amor, é tudo para o outro. Deus amou e deu. Jesus Cristo deu-se a si mesmo num gesto de amor. Então, o ambiente do para mim é luciférico. O ambiente de para o outro é o ambiente do amor, porque Deus é amor. Foi tudo isso que eu tentei dizer domingo passado. E eu sei que muitas perguntas chegaram e você fez perguntas para nós. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, Duza, vamos lá. Vamos começar a falar sobre cristofobia, apostasia e anticristo. O que veio aí? Beleza. Bom, mestre, prazer voltar, prazer ter essa conversa, apesar da complexidade desse assunto. Enfim, recebemos muitas perguntas, eu separei por alguns blocos e vou dando aqui a direção para a gente fazer essa conversa. Bom, uma das coisas que mais mexeram com a audiência foi a questão: por que cargas d'água a Bíblia utiliza esse tipo de linguagem, esse tipo de narrativa? Por que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Por que a Bíblia trabalha com a linguagem apocalíptica e qual a relevância de lidar com um texto como esse? Qual é a relevância, inclusive, qual é a atualidade de lidar com um texto como esse? Por que ler, prestar atenção, apreender um texto, uma tradição com essa perspectiva escatológica, com essa perspectiva apocalíptica? Uau, escatologia e apocalipse, duas palavras importantes. Sim. Escatologia e apocalipse. Escatologia tem a ver com escatom, o fim, as coisas do fim, ou as coisas últimas, né? Então, a literatura escatológica tem a ver com as coisas últimas e as coisas finais. E o apocalipse quer dizer a revelação. Tirar o véu. Revelar é tirar o véu. É mostrar o que está oculto. Então aí a gente tem duas chaves muito importantes, que são discernir as coisas últimas. A relação entre escatologia e apocalipse é discernimento das coisas últimas. E aí eu penso que nós podemos ler a Bíblia pelo menos de duas maneiras, quando a gente fala sobre escatologia e apocalipse. É ler a Bíblia como um roteiro de um filme, como se fosse um filme de Hollywood, que as coisas vão acontecendo cronologicamente, aí acontecem as últimas coisas aqui. As coisas finais aqui. Essa leitura da Bíblia é uma leitura restrita à cronologia e à geografia. O que vai acontecer e onde vai acontecer. Quando vai acontecer e em que lugar vai acontecer. E a gente fica, então, procurando quem é o anticristo, quem é a besta, quem é o dragão. A gente fica procurando essas personagens. A gente já viu na história, o Papa já foi, a União Soviética já foi, o Gorbachev já foi, a besta, etc. A gente fica procurando isso, então. Agora, uma outra forma de ler a Bíblia é como se ela estivesse revelando para nós as coisas últimas que estão aqui. As coisas últimas no sentido das coisas essenciais, as coisas fundamentais. Então, a linguagem ou a literatura apocalíptica, ela revela a realidade do nosso tempo presente. Certo. Ela não fala apenas das coisas que vão acontecer lá no futuro, em algum lugar. Ela levanta o véu para a gente enxergar o que está acontecendo hoje aqui. Assim, por exemplo, que o próprio livro do Apocalipse é um livro com
muita simbologia e com linguagem cifrada. O autor de Apocalipse, o João, ele está lendo o seu tempo, a igreja da sua época. Ele está lendo Roma, ele está falando da Babilônia, mas na verdade ele está falando de Roma. Ele está falando do imperador romano, ele está falando para uma igreja perseguida. Ele está falando para o seu tempo. Aliás, essa é uma grande chave que eu aprendi para ler a Bíblia. Todo autor bíblico, ainda aqueles que falaram a respeito do futuro, certo, necessariamente falaram para o seu tempo, para o seu povo, para a sua época. Um texto bíblico sempre diz para hoje, inclusive quando ele diz também para amanhã. Então eu acho que a grande relevância da gente estudar um texto como a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu confesso, se eu não tivesse me metido nessa de pregar as cartas para o novo mundo, as cartas de Paulo, eu não ia entrar em segunda Tessalonicenses. Certo. Porque é difícil. Sim. Mas a grande relevância de estudar uma carta como essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é tentar discernir o nosso mundo. Sim. As coisas que estão ocultas aqui no nosso mundo. Certo. Então, veja bem, não se trata de ficar escaneando o mundo, tentando escalar personagens do nosso mundo nessas funções de anticristo, de apóstata, do homem da iniquidade. Não se trata, então, de ficar perguntando hoje, é o Trump? Não é o Trump? É o presidente da República? Não é o presidente da República? Quem é o anticristo? É o Bolsonaro? É o Lula? É o Trump? É não o Papa Francisco? Não se trata tanto disso, então, né? Então se trata de quê? É discernimento sobre o quê? Quando a gente vai observar o nosso presente, se nós não estamos sempre em busca de colocar um crachazinho, você é o anticristo? Gostei dessa sua imagem de ficar escaneando o mundo, procurando botar colocar o crachá e a etiqueta que é anticristo, besta, não sei o quê. Isso, boa. Certo? Uma hermenêutica assim, meio... Ok. Eu acho que essa é a maneira, geralmente, como se lê a Bíblia mesmo e os textos escatológicos e apocalípticos. Mas eu, pessoalmente, acho equivocado fazer isso. Acho um equívoco ler a Bíblia dessa maneira. Vou dar um exemplo. Eu sou do tempo em que a gente escrevia história com E e história com H. Hoje, história com E é um arcaísmo, caiu. Mas a gente dizia o seguinte, que a diferença entre história com E e história com H é que a história com H conta um fato localizado no tempo que uma vez acontecido não se repete. Sim. Morreu Dom Pedro I. Morreu. Não se repete isso. Morreu Ayrton Senna. O Brasil foi campeão na Copa do Mundo, etc. Então, uma vez acontecido, não acontece mais. Isso é história com H. História com E é um fato que nunca aconteceu, mas acontece todo dia. Sim. Exemplo. A história do Chapeuzinho Vermelho. Uma menininha com um chapeuzinho vermelho que vai pela floresta, tem o lobo mau, tem a vovó. Então, não existe isso daí. Não existe essa menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Mas existe. Numa sociedade como a nossa, onde as crianças sofrem abuso, está cheio de lobo mau por aí. Então, por exemplo, a pergunta, quem é o anticristo? Se é para colocar etiqueta em alguém, equivale a dizer, quem é o lobo mau? Como se só tivesse um lobo mau. Um lobo mau, um anticristo, boa. Só tivesse um anticristo. Então, a Bíblia, agora deixa eu fazer esse esclarecimento necessário, senão alguém vai dizer que eu comparei a Bíblia com a história do Chapeuzinho Vermelho. A Bíblia é uma mistura. Ela conta a história com H, porque Jesus existiu, Davi existiu, Jonas existiu. A Bíblia conta a história com H. Só que a história com H da Bíblia acontece o tempo todo. Boa. E isso é que significa dizer que a Bíblia é um livro de arquétipos. Certo. O que significa arquétipos? Arquétipo é um modo de existência. Arquétipo é um modo e um modelo de ser. Então, por exemplo, existe um Adão em mim, em você.
Mas existe também o rei Davi. Boa. E existe o rei Davi que enfrenta gigante, e existe o rei Davi que comete adultério Sim. com Batseba. Essas figuras arquetípicas, elas estão em nós. Existe um Nabucodonosor em mim. Sim. Existe Cristo em mim. Mas existe Judas em mim. Essas figuras são modos de existência. Por isso... E a Bíblia revela esses arquétipos. Então, anticristo, dragão, Cristo. Sim. Uhum. É arquétipo. Existe um modo Cristo de viver e existe um modo anticristo de viver. Por isso, então, essa leitura torna possível a profecia de tome cuidado, você também pode agir como anticristo. Sim. Tome cuidado, você pode agir como uma besta. E a profecia dizendo, deixe-se encher pelo Espírito, para você agir como Cristo. Agir como Cristo. Deixe Cristo formar em você. As obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito será conduzido à experiência do fruto do Espírito, que é o modo Cristo de ser. E como... Aquele que é guiado pela carne vai produzir as obras da carne, que é o modo anticristo de ser. Certo. E, então, além das obras do Espírito e das obras da carne, que podem indicar um modo cristão e um modo anticristão de viver, como você diferenciaria o Cristo do anticristo? Como, já que não trata de julgar e condenar o outro como um anticristo, determiná-lo como um anticristo, mas discernir os seus modos de agir, como é que você diferenciaria? Esse é um modo cristão, esse é um modo anticristão, esse é um modo Cristo, esse é um modo anticristo. Qual a diferença entre o Cristo e o anticristo? Essa pergunta apareceu bastante, mas com essa perspectiva arquetípica. Então, eu acho que eu já dei uma parte da resposta, que é Gálatas 5, 16, onde Paulo descreve as obras da carne e o fruto do Espírito. Dissensão, inveja, libertinagem, brigas, conflitos, ódio, hostilidade. Isso aqui é o modo diabólico. Pessoas contra pessoas. E do outro lado, amor, paz, longanimidade, bondade, paciência, temperança. Isso aqui é modo Cristo. Mas eu acho que a gente tem mais coisas aí. Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Sim. O próprio Paulo deu uma outra chave, que o anticristo, ele quer ser adorado. Quer ser adorado. E ele quer ocupar, isso é Tessalonicenses 2. Em Tessalonicenses 2, o Paulo vai falar do anticristo, que ele é animado pelo espírito de Satanás e ele quer ocupar o lugar de Deus. Bom, isso é uma referência clara a Adão, que quis ocupar o lugar de Deus e agiu sob a influência da serpente. Certo? Então, e querer ocupar o lugar de Deus é tornar-se um ego absoluto. Esse modo Cristo é um modo que é egolátrico, egocêntrico, e ele exige ser servido, ele se impõe violentamente. Isso tudo é modo Cristo, é modo anticristo. Modo anticristo. Modo anticristo de viver. Uma coisa interessante aí, olha, várias vezes você já elaborou isso em outras séries, em outras mensagens, a ideia de que Cristo é tão radicalmente amoroso que nos libertou inclusive dele mesmo. Sim. Tem um pouco a ver com isso, né? Dele nunca ter exigido ser cultuado, exigido ser adorado, exigido ser servido nesse modo assim, sabe? Tirânico, impositivo. O que você acha disso?
Faz sentido pensar essa ideia? Faz muito sentido. Foi o que eu tentei falar no domingo. E sabe que eu revisitei nas minhas leituras o Dostoiévski, o discurso do inquisidor. O grande inquisidor na obra de Dostoiévski, os irmãos Karamazov. O grande inquisidor está diante de Cristo, que chegou na Espanha novamente, né? E o inquisidor está dizendo o seguinte: sabe por que o mundo está essa bagunça? Porque você deu liberdade para eles. Opa! É por isso que o mundo está essa bagunça. E nós, o inquisidor está dizendo, nós, a igreja, nós estamos tirando a liberdade deles porque eles não sabem usar a liberdade. Então nós vamos tirar a liberdade deles para o bem deles. E é Cristo que está sendo ali e ele vai ser sacrificado de novo. De novo. Então acho que o modo Cristo e o modo anticristo é onde há liberdade, aí está o Espírito de Deus, disse Paulo aos Coríntios. Isso. Segundo aos Coríntios capítulo 2, os versículos de 16 em diante. Ele diz, olha, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí é liberdade. Jesus, o Filho do Homem, liberta. O anticristo escraviza. O anticristo, ele captura consciências. Então, onde há supressão de consciências livres, onde há tirania, onde há opressão, aí está o espírito do anticristo. Certo. O espírito do anticristo e o modo de agir do anticristo. Então a gente está falando nessa chave, né? É a partir daí que eu discerno as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Tá bom. E como fazer, como fazer para que esse modo de discernimento não vire um modo de juízo? Exemplo. A sua mensagem falou muito sobre um outro evangelho, sobre uma igreja que apostatou. Como chegar a essas conclusões, como chegar a esses discernimentos, melhor dizendo, sem que isso represente um juízo, uma penalização, um preconceito, uma intolerância contra a existência do outro? Bom, a primeira coisa é nós assumirmos o compromisso de não nos colocarmos nesse lugar do julgamento, certo. Do juízo. Do juízo. Do juízo. Jesus falou para nós, não julgue. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Não julgue, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, não julgue. Agora, não julgar não significa viva como um bobo alegre acreditando que todo mundo é bonzinho. Certo. Não é. Porque você não pode julgar, mas você é instado na Bíblia, e mesmo por Jesus, a discernir. Discernir os espíritos, julgar é uma coisa, discernir é outra. Discernir os espíritos. Então, olha, uma palavra muito interessante é a parábola do joio e do trigo. Sim. A gente é capaz de enxergar joio e trigo. Sim. De discernir. Mas Jesus diz, não exerça juízo. Você não tem prerrogativa, capacidade, competência, autoridade e autorização certo. Para exercer juízo, porque você vai arrancar joio, você vai arrancar trigo pensando que é joio, e vai deixar joio pensando que é trigo. Deixe que Deus vai fazer isso. O juízo pertence a Deus. A mensagem que nós temos como cristãos é a mensagem de reconciliação. Nós somos embaixadores da parte de Deus, apelando para a reconciliação. Nós não somos arautos de juízo. Nós não somos anunciadores de juízo. Nós somos proclamadores de uma palavra de reconciliação. Então, de certa forma, quando você oferece para a gente essa possibilidade de discernir anticristo, apostasia e todas essas figuras, no fundo, com esse discernimento, nós estamos encontrando um modo de libertar pessoas que vivem sob esses modos de agir. Isso, então... De nos reconciliar com elas, né? Atravessando essa barreira. Eu acho que as duas coisas, Duza, o que eu penso que é útil uma palavra como essa da carta de Paulo aos Tessalonicenses e uma conversa como a nossa, é que nós não estamos
julgando e apontando. Ali está um anticristo, ali está uma igreja que apostatou, ali... Não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos lendo a Bíblia para que ela retire o véu do nosso mundo e do nosso tempo, para nós discernirmos critérios para as nossas relações. Ótimo. Então, critérios para as relações me ajudam a definir como é que eu me aproximo, como que eu me afasto, que cuidado eu tenho que ter. Então, eu vou dar um exemplo entre critério para relação e juízo. Isso. Exemplos entre discernimento e juízo. Exemplo entre discernimento e juízo. Discernimento. Esse cachorro aqui é bravo. Não vou chegar perto dele. Juízo. Eu passo, ele está deitado, a orelha dele levanta, ele olha para mim, eu digo, cachorro bravo, bah, dou um tiro nele. Então, discernir eu tenho uma intuição, uma percepção e vou definir, eu não vou chegar muito perto desse cachorro. Sim. Eu não estou dizendo dele, eu estou dizendo de como eu vou me comportar em relação a ele. Relação. Mas Perfeito. eu não estou definindo o destino dele. Perfeito. Eu não estou aplicando uma pena contra ele. Eu só estou definindo a maneira como vou me relacionar com ele. O que essa relação pode te causar, como ela pode te ofender. E eu posso, inclusive, depois descobrir que o cachorro não é bravo e eu vou brincar com ele. Sim. Ou descobrir um jeito de... mantê-lo bravo à distância. Ou de domesticá-lo. Ou de fazer amizade com ele. De fazer amizade com ele. Exato. Sim. Tá. Interessante. Então, viu, pessoal, essa relação, essa diferença entre discernimento e juízo. Importantíssimo. Isso aparece em muitas perguntas. Tem muita gente aqui perguntando ou interessada em descobrir como discernir. Agora me apareceu uma pergunta assim, que eu vou me inserir aqui nessa multidão de perguntas e perguntar: que experiência religiosa é essa? Ou que diferencial é esse de uma experiência religiosa que trabalha com a ideia de discernimento? Com a ideia de que as pessoas têm responsabilidade para discernir o mundo e que elas não recebem coisas prontas, palavras prontas, downloads assim de critérios. Que espiritualidade é essa dentro da qual nós somos responsáveis por discernir? Parece estranho isso. De onde vem isso? Como é que Paulo aprende aprende a se relacionar com Deus com essa responsabilidade, colocando-se em cena, sabe? Essa é uma coisa que me veio à tona aqui enquanto a gente estava... Não seria da cristologia e da antropologia de Paulo? A nossa cristologia e a nossa antropologia é grega. Grega. Em que sentido? Cristo está do lado de fora de nós, nós estamos aqui, e Jesus vem pegar a nossa alma, jogar o corpo no lixo e levar a nossa alma para o céu. Essa é a nossa cristologia, a nossa antropologia. Na cristologia e na antropologia do Paulo, Cristo vem viver em nós e está em nós. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem é carnal não discerne as coisas espirituais. E quem é natural é impossível discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, assim, nós temos a mente de Cristo, porque na cristologia e na antropologia do Paulo, Cristo vive em nós. Essa é a nossa esperança gloriosa. Cristo vive em nós. Estar em Cristo é essa expressão, estar em Cristo. Colossenses 3, capítulo 3, os versículos de 1 a 4, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós estamos em Cristo, em Deus. Então, essa maneira de perceber é a ideia de que não é um Cristo externo que suprime a minha consciência, mas é um Cristo que vive em mim e eu tenho uma relação com Ele não de opressão e supressão da minha consciência, mas uma relação de liberdade e de entrega voluntária. Não é uma escravização, é uma relação de amor e de afeto.
É diferente. Uma presença que em nós não nos escraviza, né? Nos Isso é liberta. central na sua mensagem de domingo também. É. Tá. Então a gente já falou sobre isso, a diferença entre o discernimento e o juízo. Para mim é muito potente essa ideia de que a nossa experiência espiritual é uma experiência de discernimento. O modo como isso aparece na tradição do Antigo Testamento inteira, em Eclesiastes, Provérbios, Profetas. Tá. Você já falou sobre não definir destino. Perguntaram isso, mas eu vou colocar de outra forma. De onde surge essa nossa tendência de definir diabo sempre como o outro? O diabo é sempre o outro, é sempre o diferente, é sempre o estranho, é sempre o forasteiro, é sempre o estrangeiro. De onde vem essa inclinação, essa tendência a estar sempre nesse modo persecutório do outro, colocando o outro debaixo dessa capa diabólica? O diabo é sempre o outro? Então, eu acho que essa pergunta sua, ela é tão importante, e quem nos provocou com essa questão e a maneira como você coloca é tão importante que ela já está na 2ª página da Bíblia. Boa. Quando Deus interpela o ser humano dizendo, Adão, onde está você? O Adão diz, não é comigo, é com ela. Sim. E ela diz, não é comigo, é com a serpente. Essa não autorresponsabilização pela existência diante de Deus é a gênese ou a própria essência do que nós chamamos de pecado original. Eu quero ocupar o lugar de Deus, mas eu não consigo e dá ruim. Então aí, eu transfiro a responsabilidade e a culpa. Não foi eu, foi ela. Não foi eu quem fez, foi ela. Então, isso eu acho que é atávico do ser humano. Sim. De não responsabilizar-se. O que torna uma coisa cruel. Voltando ao inquisidor do Dostoiévski, ele tem uma dose de razão. Porque a grande acusação que ele faz é que Jesus deu a liberdade e o ser humano pegou a liberdade e deu para outro. Isso. Porque viver de maneira livre e responsável não é fácil. Por isso que a gente terceiriza para a igreja, para o Papa, para a mãe, para a mulher, para o marido. A gente não assume responsabilidade pela nossa própria vida. Isto é, a gente não tem autonomia. E muita gente transfere isso para o próprio Deus. Certo. Eu vou casar com a loirinha ou a moreninha? Vou trabalhar no Google ou no Facebook? Eu vou trabalhar no Google ou no Facebook? Eu vou orar para Deus me revelar. Deus tem que decidir. Olha aí eu abrindo mão da minha responsabilidade. Abrindo mão do seu discernimento. Do meu discernimento. A gente põe a vontade de Deus aí nesse rolê, né? E mais do que isso, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso até agora, a sua pergunta que fez eu pensar dessa maneira. Porque nós queremos ocupar o lugar de Deus. Sim. O desejo de ser Deus e a nossa índole de nós somos deuses, ela continua aqui. Continua. Mesmo quando dá ruim. Então, alguém que tem potencial de ser Deus não erra. Sim. Não toma decisões equivocadas. Se eu fiz alguma coisa errada, não é responsabilidade minha, não é culpa minha. Sensacional isso aí. É sempre sua, é sempre do outro. Eu não consigo enxergar o demônico em mim. Sim. Eu não consigo enxergar a serpente em mim. Aliás, uma das traduções de Gênesis 3, que quando diz que Adão está nu, ele viu que estava nu, uma das traduções é ele viu que estava serpentizado. Se viu, né? Quando ele cai na conversa da serpente, ele se serpentiza. Sim. E essa nossa recusa de enxergar o demônico como alguma coisa que faz parte da gente,
exige a gente enxergar o demônio sempre no outro. E onde Jesus denuncia isso de maneira mais clara, límpida, como o sol do meio-dia? Na libertação do endemoniado gadareno. Porque o que é o endemoniado gadareno? De Marcos capítulo 5. O gadareno, ele é um homem possuído por espíritos, por uma legião de espíritos, que vive nas montanhas se autodestruindo, se violentando, arrebenta as correntes e vem tocar o horror na cidade. Aí todo mundo prende ele, põe na montanha de novo. E ele lá... E Jesus vai e liberta aquele homem. Isso. O que Jesus está dizendo para aquela sociedade de Gadara? O demônio, a legião, não está nele lá fora, na montanha. O demônico está aqui nessa sociedade. Enquanto você tem um diabo do lado de fora para você botar a culpa nele em tudo, você não enxerga a sua conivência, a sua conveniência, a sua, inclusive, subserviência ao espírito demoníaco. Pesou, hein? Essa conversa não imaginava que chegaria aqui. Também não. Esse outro aí, o diabo é sempre o outro, é tenso. Mas ao longo da sua elaboração, você falou, a gente pega a nossa liberdade ali no Dostoiévski, né? A gente não suporta lidar com ela, viver com ela, e a gente entrega para alguém. Faça algo. Me diga o que fazer. Me diga o que fazer. Tá. E aqui tem algumas perguntas nessa direção. Uma irmã nossa, ela falou assim, bom, eu passei muito tempo da minha vida considerando a ideia de cobertura espiritual uma experiência importante para mim. E depois da fala de domingo, eu estou pensando nisso, reverberou em mim algo. Esse modelo aí de relacionamento na base da cobertura espiritual, da corte, né? Nossa, tem tanta coisa, nessa expressão tem tanta coisa. É isso que significa dar liberdade ao outro, assim? Então, tem a ver com isso, pelo menos? Boa. Sabe? É interessante como o pessoal pega a mensagem, porque essa pergunta aí a pessoa entendeu o que eu falei. Onde não há liberdade, autonomia, consciência, responsabilidade pessoal diante da existência, diante de Deus, aí é o ambiente da apostasia e do anticristo, porque tem um ego que quer ser absoluto. Então, olha esse fenômeno da cobertura espiritual. Cobertura espiritual é o seguinte: eu não posso mudar de emprego, mudar de cidade, comprar uma casa, trocar de carro, sem consultar a minha cobertura espiritual. Por quê? Porque ele tem maturidade, eu não tenho. Ele tem experiência com Deus, eu não tenho. Ele fala com Deus, eu não falo. Aliás, Deus fala com ele. Não fala comigo. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu vou consultar a minha cobertura espiritual. Olha, eu acho que aqui tem um fenômeno duplo, que é eu abrindo mão da minha liberdade e da minha responsabilidade, o que não convém, porque eu tenho que ter uma relação direta com Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Eu não posso abrir mão da minha liberdade e da minha responsabilidade, mas aqui existe um ego que quer me controlar. E esse ego, para se tornar o meu anticristo, porque ele não me liberta, ele me mantém infantilizado, dependente, provavelmente me mantém mão de obra do ministério dele, mantenedor financeiro do estilo de vida dele, contribuinte da igreja dele. Tá certo? Amedrontado, assustado, tímido, como eu ia falar, não é dúbio, sempre vivendo a dubiedade, desconfiado de mim mesmo, desconfiado de mim mesmo, inseguro para a vida, né? Inseguro para a vida, e ele, claro, vai sempre retroalimentar essa relação
que alimenta o ego absoluto dele. Sim. E eu, de minha parte, que não quero assumir responsabilidade na vida, se der ruim para mim, Deus vier me cobrar, eu digo, foi ele lá que falou para eu não mudar de casa. Então, esse é um jogo muito perverso da religião. Sim. E eu insisto, todo ambiente que suprime consciência, suprime liberdade, rouba autonomia e não responsabiliza, não faz a gente adultecer, é um ambiente de apostasia e de anticristo. É um ambiente demônico, porque o anticristo é animado por Satanás, diz o apóstolo Paulo. Um ambiente, um modo de vida, um modo de relação. Acho que essa é uma grande sabedoria para a gente hoje, né? Tentar superar essa tendência paranoica de ficar etiquetando o mundo objetivo e aprender a discernir. E principalmente etiquetar pessoas. Aprender a discernir. Tá bom. Olha, eu acho que a gente chegou num bom termo aqui. Dialogamos bastante com as questões, fomos longe. O que eu provocaria é agora para você deixar perguntas para o pessoal também. O que você acha? Antes de fazer perguntas, eu quero fazer uma declaração pastoral. Importante. Eu quero fazer uma declaração pastoral. Essa nossa conversa, e eu disse durante a semana anterior, quando eu estava estudando, eu estava orando, nas minhas reflexões, meditações, na minha oração, eu disse para minha família, eu falei para a Silvia, minha esposa, eu falei, esse sermão é o mais difícil da série até agora. Sim. Eu falei. E eu acredito que essa nossa conversa de hoje, ela foi uma conversa tensa, uma conversa profunda, porque é mais fácil a gente fazer uma leitura literal da Bíblia, dizer, olha, daqui a X anos vai vir um anticristo, daqui a X tempo vai ter a apostasia, numa outra dispensação, e ficar dizendo, olha, o coronavírus é o final dos tempos. É mais fácil ler a Bíblia assim, do que ler a Bíblia dessa maneira que nós lemos hoje, falando de arquétipos e falando de modos de existência, falando de Jesus como a alteridade real. Jesus Jesus existe, Jesus de Nazaré existiu, o Cristo de Deus existiu, o Cristo ressuscitou, mas falando de Jesus não só como esta personalidade ou essa persona histórica e cósmica, mas como o modo de ser e existir, um modo humano de ser e existir como Cristo. Falar sobre tudo isso não é simples, não é fácil, mas eu quero fazer uma declaração pastoral para você, no sentido de dizer do meu compromisso de orar a Deus pela sua vida, que essas reflexões bíblicas tragam a você entendimento, discernimento, para que você aprofunde a sua reflexão espiritual a partir da palavra de Deus. Já umas 2 ou 3 quintas-feiras, Duza, eu terminei lendo Timóteo, Paulo a Timóteo, quando ele diz, considera as coisas que eu tenho dito, porque o Senhor te dará entendimento. Então, assim, eu quero chamar você pastoralmente para ter conversas difíceis, profundas, complexas com a Bíblia e para pedir a Deus que Ele dê a você entendimento da riqueza e da profundidade da palavra de Deus. Eu quero dizer o seguinte, eu estou consciente de que essa conversa, ela é uma conversa complexa e profunda e bíblica, com outras chaves de interpretação da Bíblia, mas eu quero encorajar você a fazer esse caminho e pedir a Deus que dê a você discernimento e entendimento, que isso abençoe a sua vida. Agora, eu tenho então perguntas. Nós conversamos aqui um pouquinho antes de que perguntas deixaríamos para vocês. Uma delas é, quando você ouve essas expressões, anticristo, apostasia, fim dos tempos, apocalipse,
isso traz para você desconforto, angústia, medo, ou traz o que para você? Qual o seu afeto ao conversar sobre essas coisas? A sua experiência religiosa, ela é temperada pelo medo e pela culpa? A sua experiência religiosa, ela é temerosa, vacilante? E eu queria que você conversasse sobre isso, que você refletisse sobre isso e orasse sobre isso daí. E a segunda pergunta, então, que na verdade é uma sugestão de reflexão e ponderação, é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Maravilha. No amor não há medo, no amor não há temor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo pressupõe castigo. O que João 4,18 diz para você? Quando a gente fala sobre fim do mundo, últimas coisas, apocalipse, vem perguntas e vieram sobre inferno, castigo eterno, danação eterna, você ficar sendo queimado no fogo eternamente. Isso daí é uma imagem de um Deus que castiga. O medo do castigo é um peso infernal na nossa vida. Então eu queria convidar você a meditar em 1 de João 4,18, de qual é a imagem que você tem de Deus. O seu Deus é um Deus que ama você e que liberta você do medo? Ou é um Deus que está constantemente ameaçando você de castigar você, inclusive com o fogo do inferno? Que imagem você tem de Deus? Um pai amoroso ou um severo juiz? E não venha dizer para mim que ele é o seu pai amoroso e juiz do outro. Isso aí é tudo que a gente conversou aqui. Joga fora tudo. Joga fora tudo que a gente conversou. Então fale sobre a experiência de medo na sua espiritualidade, na sua experiência religiosa, e pense sobre a sua imagem de Deus à luz de 1 de João 4,18. Amor e medo, juízo, castigo e o amor que lança fora todo medo. Faz essa conversa aí, ou com o seu grupo, ou na sua consciência diante de Deus. Escreve a sua oração, escreve as suas anotações. Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Até quinta-feira, se Deus quiser, no nosso encontro semanal. Muito obrigado, Duza, pela nossa conversa. Valeu, eu curti demais. Prazer. Um beijo para todos e todas. Amém. Amém.